Dando prosseguimento à nossa rodada de debate, antes de passar para o Alexandre, eu quero fazer uma provocação positiva, que é, se tudo isso que a Andréa falou, a questão do negociado prevalecendo sobre o legislado, que a reforma trabalhista trouxe, se isso vai, como que vai funcionar isso daí. Vocês que estão acompanhando pelo Facebook, vocês podem fazer perguntas. As perguntas podem ser feitas via Zap, através do telefone 992845428, e o pessoal que está aqui participando ao vivo, no final da fala do Alexandre, a gente vai abrir para perguntas também, ok? Então eu vou passar para o Alexandre Moraes Canteiro para falar sobre os aspectos jurídicos dessa MP 905 e também, Alexandre, falar um pouco sobre essa proposta de reforma sindical que o Bolsonaro, que o governo está tentando implementar, tá bom, Alexandre? Boa tarde novamente, uma honra muito grande estar aqui nessa tarde de hoje, debatendo essa questão que tanto interessa para a classe trabalhadora, Eu quero parabenizar a André, que me antecedeu, muito esclarecedora as suas colocações, e as minhas colocações elas vão mais no aspecto jurídico, né? E no aspecto jurídico, me chama a atenção principalmente a questão que aí eu não me limito apenas a analisar a questão trabalhista. Eu acho que a questão é muito mais profunda, muito mais grave do que as entidades sindicais e do que as entidades representativas dos trabalhadores estão analisando. Dias desses atrás, foi falado pela segunda vez sobre a retomada do ato institucional número 5. E isso provocou um alvoroço muito grande por parte da mídia, da imprensa e do próprio parlamento. E eu quero relembrar aqui para vocês, antes com essa imagem da promulgação da Constituição Federal, que foi feita pensando durante a redemocratização do Brasil, no grande pacto social, e pela primeira vez tratando de forma muito completa a questão trabalhista, e esta tem sido a tábua da nossa salvação, a nossa Constituição Federal de 88, ela veio depois de anos de regime militar e dos anos de chumbo que foi provocado pelo ato institucional número 5. Então, para quem não lembra do ato institucional número 5, eu vou colocar aí para vocês o que foi o ato institucional número 5. Então, o presidente da República, ele decretava estado de sítio, em 68, ele poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, tá? Ele decretava suspensão dos direitos políticos. No item 2, chama a atenção a suspensão de direito de votar e ser votado nas eleições sindicais. Isso faz parte do AI-5. Proibição de atividades ou manifestações sobre assunto de segurança, liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado, ficaram suspensas as garantias constitucionais legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como o presidente da República poderia, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas nesse artigo. Muito bem. Ficou suspenso ainda no AI-5 a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos. E quem entendia o que era crime político era o SNI, o que era crime contra a segurança nacional, o que era crime contra a ordem social, econômica e social. Muito bem, por que eu estou falando sobre o ato institucional número 5, se aqui nós estamos a tratar da MP 905,
e da PEC 171 de 19. Porque esse alvoroço, né, esse texto em questão, ele explica a reação das instituições públicas e privadas, amplamente aplaudida pela grande mídia, mas, em relação aos cidadãos trabalhadores, eu quero dizer para vocês que a regularidade constitucional e a essencialidade das liberdades democráticas e dos direitos civis, políticos e humanos tem sido negada desde 1988 e com mais intensidade nos últimos anos. Então, essa anormalidade constitucional, que é temida por grande parte dos setores da economia e da mídia, essa normalidade constitucional tem sido negada a nós, classe trabalhadora, desde 88. E eu vou mostrar para vocês por quê. A Constituição Federal, como vocês sabem, foi o fruto de um processo de redemocratização, no qual a classe trabalhadora organizada se postou como protagonista. Ela alçou os direitos trabalhistas ao patamar de direitos fundamentais e estabeleceu um projeto de sociedade no qual a economia ela deveria se guiar pelos ditames de justiça social, de modo a garantir aos trabalhadores uma melhoria progressiva da sua condição social, com realce a proteção do emprego contra a dispensa arbitrária e uma jornada normal de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, sempre com uma redução por meio de negociação coletiva. Também elevou como princípio basilar da nossa República a proteção da dignidade humana, que seria um princípio fundamental, o trabalho e a livre iniciativa se legitimariam por seu valor social. Isso está na Constituição. Isso não é discurso de comunista, está na Constituição Federal. E a propriedade deveria atender uma função social. Isso ainda continua na Constituição Federal. Além disso, adicionou patamares mínimos de proteção social. Ela assegurou aos trabalhadores, nos moldes traçados da ordem democrática, a possibilidade de diálogo social por meio do direito de liberdade sindical e de um direito de greve livre das amarras do Estado. É o que, inclusive, comentava com o Ananias antes de começar aqui a palestra. Mas esses compromissos constitucionais eles não se efetivaram, seguindo o que? O embalo do neoliberalismo. E nós tivemos, paulatinamente, desde a década de 60, com um pequeno período próximo à promulgação da Constituição Federal, e depois, no início da década de 2000, culminando nos anos de 16 e 17, agora 2016 e 17, um ataque sistemático, jogando a classe trabalhadora a um estado de exceção. O pacto democrático que nós pensamos lá em 1988, que seria um pacto democrático com o Estado social, no qual se efetivariam essas garantias, ele não se verificou. O fundo do poço é a MP 905, é a carteira verde e amarela. Mas o fato é que essa normalidade constitucional, ela nunca existiu para a classe trabalhadora de fato. E eu vou mostrar para vocês por quê. Bem, os problemas sociais e econômicos gerados pela política de favorecimento das grandes empresas multinacionais adotada, como dito, desde meados da década de 60, foram enfrentados com uma aplicação da nova dose do mesmo remédio. Qual que era o remédio? Vamos crescer o bolo para depois reparti-lo. Era um ditado. Vamos reduzir os direitos trabalhistas para aquecer a economia. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Então vamos lá, na década de 60, nós tivemos essas reduções dos direitos trabalhistas. Nós tivemos o parcelamento do pagamento do 13º, nós tivemos um permissivo de redução de salário por decisão judicial, nós tivemos a representação comercial, que foi a primeira fissura no conceito de subordinação, que leva à relação de emprego. Nós tivemos o fim da estabilidade do emprego, que foi a lei do FGTS, que muitos sabem que antes nós tínhamos a estabilidade decenal. A pessoa que ficava 10 anos na empresa, ela tinha o direito de se aposentar trabalhando. E aí, na época do regime militar, para atender os interesses das multinacionais, do capital externo especialmente,
nós tivemos a introdução do FGTS, flexibilizando a possibilidade da dispensa arbitrária. Depois, na década de 70, nós tivemos o contrato de SAF. Depois nós tivemos a abertura da porta para a intermediação da mão de obra, que é a terceirização. Veio o contrato de estágio, sem vínculo empregatício, ou seja, uma crescente na precarização do emprego, né? Tivemos na década de 80, com a redemocratização, um avanço nos direitos sociais. Por quê? Porque nós tivemos a Lei 7.313, que limitou em 8 horas a jornada de trabalho dos vigias. Nós tivemos a Lei 7.414, né, que alterou a redação do artigo 135 da CLT, ampliando de 10 para 30 dias o comunicado de aviso de férias. Nós tivemos a Lei 7.430, de 85, que incluiu os funcionários da Caixa Econômica Federal na jornada especial de bancário de 6 horas, possibilitou também a esses trabalhadores o direito de greve, que a eles era negado, até então esse direito de greve. Nós tivemos o decreto 95.461, que tornou novamente vigente a Convenção 81 da OIT. De forma mais concreta, essa inversão da linha legislativa é sentida na Constituição de 88, que pela primeira vez elegeu os direitos trabalhistas como direitos constitucionais, e além disso posicionados no capítulo de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Muito bem. Na década de 90, nós temos novamente o neoliberalismo, com uma força muito grande, e novamente nós temos novas formas de precarização de trabalho. Quais elas? Limitação ao exercício do direito de greve, constitucionalmente assegurado. Veio a Lei 7.077/83 de 89. A terceirização no setor público. As cooperativas de trabalho, sem vínculo empregatício, isso foi objeto de análise de várias ações na Justiça do Trabalho, porque criavam-se cooperativas onde, na verdade, o objetivo central delas era fraudar o vínculo de emprego. O trabalho em campanha eleitoral sem vínculo empregatício, o contrato provisório com a redução do FGTS para 2%, isso foi amplamente debatido e defendido no governo FHC, como forma, pasmem, de aquecimento da economia. Nessa mesma lei teve o contrato temporário de trabalho. Nessa mesma lei veio a introdução do banco de horas, que é até hoje utilizado pelas empresas como forma de mitigar o pagamento das horas extras dos trabalhadores, né? Veio o trabalho voluntário sem vínculo empregatício, o trabalho a tempo parcial, a negação da natureza salarial do montante pago, instituição de mediação e arbitragem, né? Alteração do artigo 458 para afastar a natureza salarial de diversas parcelas recebidas pelo empregado. Muito bem. A partir de 2002, nós tivemos ainda retrocesso. E todos esses retrocessos, na opinião dos mais abalizados juristas, eles vão de encontro ao Estado Social pensado na Constituição de 88. A Constituição de 88 pensou o estado do bem-estar social, o pleno emprego, a livre iniciativa fundada na valorização do trabalho humano. E aí nós temos a lei do primeiro emprego, o desconto do salário em virtude de empréstimo bancário, a recuperação judicial retirando o privilégio do crédito trabalhista, a permissão da micro e pequenas empresas para negociação coletiva retirando as horas itinere do trabalhador, o contrato de estágio mantida a ausência de vínculo empregatício, o trabalho avulso sem vínculo empregatício, a nova regulamentação das cooperativas de trabalho mantendo a ausência do vínculo empregatício,
dentre outras, o retrocesso da lei dos motoristas, ampliação de exigências para aquisição do benefício de pensão por morte e seguro-desemprego, resistência à equiparação dos direitos dos trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores previstos na Emenda Constitucional 72 de 2013, política de proteção ao emprego por meio de redução temporária em até 30% da jornada de trabalho de empregados com a redução proporcional ao salário, ampliação das possibilidades de autorização do empregado, tá, para desconto direto do seu salário, de dívida do cartão de crédito, né? E aí, a formação de um pacto muito forte entre segmentos do poder político, do poder econômico e da grande imprensa, que para chegar ao resultado almejado da reforma trabalhista, concebeu como natural a quebra das bases constitucionais que garantiam aos trabalhadores e trabalhadoras o princípio do não retrocesso social. Em 2017, por meio da Lei 13.467, a famigerada Lei da Reforma Trabalhista, se engendrou um modelo de relações de trabalho que estimulou a redução de ganhos dos trabalhadores pelo estímulo de adoção de contratos precários, redução do poder negocial dos sindicatos de trabalhadores e criação de obstáculos para a propositura de reclamações trabalhistas. O efeito já sentido, após 2 anos de vigência da lei, foi o aumento do quê? Do sofrimento no trabalho, a redução de ganho dos trabalhadores, aumento da precarização, a manutenção de níveis de desemprego, uma ainda maior concentração de renda, evasão de divisas, desigualdade social, enfim, uma piora social e econômica generalizada. A questão é que no presente momento, depois de toda essa experiência, o que se tem é um quadro de direitos extremamente reduzidos e que, na verdade, sequer são respeitados, sobretudo em razão dos obstáculos criados ao acesso à justiça do trabalho, que se mantém sob constante ataque, e a profunda limitação da atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, agravada com a extinção do Ministério do Trabalho, e o número crescente de informalidade nas relações de trabalho. O que acontece? É dentro desse ambiente que eu coloquei para vocês, que vem a MP 905. É nesse ambiente de retrocesso, de ataque aos direitos constitucionais, que vem a 905 com essa redação, criando o contrato verde e amarelo, no qual se exclui essas pessoas, o menor aprendiz, o contrato de experiência, o trabalho intermitente, o trabalho avulso, tá? Mas a primeira inconstitucionalidade que se apresenta, e aí a nossa preocupação, e aí a remissão ao ato institucional número 5, é a questão da arbitrariedade, é a questão da violação do processo democrático de direito, é a questão de violação da função constitucional do parlamento, é a questão da inobservância dos requisitos previstos na própria Constituição Federal, que trata da medida provisória, que são a relevância e a urgência. O artigo 62 da Constituição Federal ele é claro em estabelecer os requisitos para a edição de medida provisória. E, nesse caso, não há o requisito, o que atrai a primeira inconstitucionalidade da medida em questão. A outra inconstitucionalidade que salta aos olhos é a violação da própria competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Essa competência é privativa do Congresso Nacional. O primeiro engodo que se coloca nessa MP é a manutenção dos direitos dos empregados. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Que a representação da classe dos trabalhadores precisa retomar o diálogo com a classe trabalhadora. Nós precisamos parar de falar para nós mesmos. Nós precisamos voltar a dialogar com a classe trabalhadora, porque esses instrumentos vão ser aplicados na precarização e na ofensa ainda maior dos direitos trabalhistas. Então, ele coloca claro lá no parágrafo único, vocês podem ver do artigo 4º, que
gozarão dos mesmos direitos dos demais trabalhadores naquilo que não for contrário ao disposto nessa medida provisória. Outra questão que a André colocou, que me antecedeu, é que chama a atenção que a contratação do trabalhador pela carteira verde e amarelo pode ser para substituição transitória de pessoal permanente. Convenhamos, com a extinção do Ministério do Trabalho, com as dificuldades colocadas pelo governo federal no tocante à fiscalização, como vai ser possível a fiscalização do cumprimento desse parágrafo 1º do artigo 5º? Nós já temos uma deficiência de fiscalização no âmbito do Ministério do Trabalho, que, aliás, foi extinto, virou Ministério da Economia e Secretaria do Trabalho. Como fazer essa fiscalização? Como fiscalizar a exploração da mão de obra? Se vai estar sendo fraudado ou não? Se vai estar sendo substituída o trabalho permanente dos trabalhadores que têm direito a todos os seus direitos por essa subclasse de trabalhadores. Pagamentos antecipados, que a André colocou também, vai fazer parte da remuneração do trabalhador, não só o salário, mas também as férias, o 13º e o FGTS. E o FGTS numa alíquota de 2%. De 2% e uma multa de 20%, o que atrai também outra inconstitucionalidade. Qual inconstitucionalidade? O artigo 5º ele é claro que todos nós somos iguais perante a lei, e o artigo 7º ele trata de forma clara a proibição de diferença de salários por idade. E o governo está criando uma subclasse de direitos trabalhistas baseado na idade de 18 a 29 anos. Ou seja, é flagrantemente inconstitucional essa norma. Não bastasse a forma que ela está sendo colocada, que é extremamente autoritária, que é através de uma medida provisória, o corpo dela, os dispositivos dela, à medida que você analisa cada um com mais acuidade, você vê a flagrante inconstitucionalidade. Muito bem, jornada de trabalho. Eu destaquei alguns pontos, Elvio, porque são vários pontos. Você vê, a André tratou do microcrédito, tem a parte de reforma previdenciária, tem a parte da reforma trabalhista. Ou seja, não é só a parte da geração de emprego. O que está sendo adotado de forma sistemática por esse governo é o chamado cavalo de Troia, no plano legislativo. Ele anuncia que é uma medida provisória tratando da reforma econômica. E ele vai lá e embute várias alterações na CLT. Ele anuncia que vai adotar uma medida provisória para a geração de emprego. E ele coloca várias reformas, vários dispositivos alterando a legislação trabalhista, previdenciária e relativa à atividade bancária. Então, alguns aspectos trabalhistas estou trazendo aqui para vocês. Esse artigo 8º, para mim, isso é o fim. Ele traz violação ao princípio da proteção, que existe, que permeia a relação de emprego, e ele admite a compensação de jornada por meio de acordo individual. Ele retira a necessidade de se fazer a negociação através do sindicato. E não só isso, ele admite o acordo tácito. Não precisa nem ser escrito, ele admite o acordo tácito como válido. Bom, como colocou a individual por metas. Então, veja, outra violação da Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal ela prestigia a convenção coletiva. Ela parte do pressuposto que o trabalhador só está em pé de igualdade para negociar com o empregador se ele estiver representado pelo sindicato.
É isso que apregou a nossa Constituição Federal. E é exatamente o contrário que a medida provisória está colocando. Muito bem. Me chamou também a atenção esse artigo 13, que ele coloca como prioritária a qualificação profissional para quem for da carteira verde e amarelo. Ou seja, o empresário já vai querer contratar o sujeito porque vai pagar menos, né? E esse sujeito que vai receber menos, com os direitos precarizados, ele vai ter prioridade de qualificação em relação aos demais trabalhadores. Também, ela já se apressou em colocar, para animar o empresariado, a quitação de obrigações para reduzir litígios. Ou seja, ele já fomenta, na medida provisória, a homologação extrajudicial dos direitos trabalhistas para evitar que o sujeito, tendo algum direito trabalhista violado, vá até ao judiciário para reivindicar o respeito a esses direitos. Outro absurdo: autorização aos trabalhos aos domingos e aos feriados. O que ele coloca? Ele coloca que o empregador pode colocar para o trabalhador, como descanso semanal remunerado, qualquer outro dia para compensar o domingo. Então ele admite o trabalho ao domingo. E não manda pagar em dobro. Se a Energisa tiver trabalho aos domingos, vai trabalhar aos domingos. Vai folgar na terça, na segunda. Viola a Constituição Federal também. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal assegura o lazer. A CLT, ela sempre colocou que o domingo é o dia de descanso semanal remunerado, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço. É o que existe hoje. Os bancos, trabalho aos sábados aos bancos. Olha, há 20 anos eu atendo bancário. Há 20 anos eu atendo pessoas que, por desrespeito à jornada de 6 horas, desenvolvem problemas de ler, problemas de natureza psiquiátrica, que invariavelmente leva a uma invalidez precoce. Ou seja, essa jornada de trabalho que foi conquistada pelo movimento sindical, pelos sindicatos bancários de São Paulo, ela tem uma razão de ser. A limitação da jornada de trabalho, ela tem uma razão de ser. E a do bancário tem uma razão de ser, que é preservar a integridade física e psíquica de um trabalhador que exerce uma atividade extenuante e repetitiva. Mas para mim está claro, como ficou claro para a Andréia, que a redação dessa medida provisória saiu da FEBRABAN. Porque ela não trata só da questão bancária, ela trata da questão securitária também. Copia e cola está na moda. Veja, ela estabelece também que quando fraudada essa jornada de 6 horas, que o valor da comissão que foi colocada para fraudar essa jornada de 6 horas, ela vai poder ser compensada com crédito de hora extra. E como que é hoje? Hoje, tem uma súmula do TST. Uma súmula do TST que diz o seguinte, que a gratificação de função que é paga para aquele bancário de 6 horas, para enquadrar ele como gerente, essa gratificação de função, ela integra o salário para o cálculo das horas extras. A medida provisória está mandando compensar. E por que o TST colocou essa regra? Para penalizar a fraude. Os juros em débitos trabalhistas, como a Andréia colocou, eles estão aplicando a caderneta de poupança. E aí eu vou te dizer o seguinte, eles estão sugerindo, já está em vigor essa medida provisória. Ela já está em vigor, né? A verdade é essa, que ela já está em vigor. Ela já está produzindo efeitos jurídicos. Então, se o Bradesco, o Santander, qualquer empresa quiser observá-la, ele já pode.
Ela tem validade de 60 dias, prorrogável por mais 60. Ela pode cair, mas ela já está produzindo efeitos jurídicos. Não é? É bom que se diga isso. Muito bem. A caderneta de poupança, o índice de atualização dela é ridículo. É ridículo. E isso para aplicar no quê? Nas ações trabalhistas. E isso interessa a quem? Ao grande capital. Porque as empresas pequenas, elas fazem acordo, elas pagam rapidamente porque elas não têm estrutura para levar um processo por anos a fio. A diminuição dos débitos trabalhistas, ela interessa às grandes concessionárias de serviço público, ela interessa ao capital estrangeiro que quer explorar a mão de obra barata aqui no Brasil, ela interessa às instituições financeiras, que são a maioria dos réus na Justiça do Trabalho, e a própria União, que descumpre muitas vezes as regras em relação aos seus servidores. Muito bem, essa regra ela está em flagrante inconstitucionalidade, aí não é nem por dispositivo da Constituição, é por pronunciamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos agora, dia 19 de outubro, um tema de repercussão geral, que é o tema 810, que revendo a jurisprudência anterior, né, por força de um processo que saiu do STJ para o Supremo, ele entende, doutora Fabiana, que a correção do IPCA não é a partir de 2015. Ele retroage a 2009. O Supremo tinha dito que seria a partir de 2015, num julgamento de precatório, porque não queria anular os precatórios e não queria que os precatórios voltassem ao início da fila. Os tribunais superiores e os tribunais regionais se apressaram por editar súmulas. O da nossa 24ª região aqui editou essa súmula, dizendo que o IPCA-E só seria aplicável a partir de 26 de março de 2015. Mas o Supremo decidiu agora que não. É desde 2009. Né? Ou seja, essa medida provisória ela vai contra o que o próprio Supremo está proclamando. Para vocês verem um absurdo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa medida provisória é uma afronta concreta, direta, reta, convicta à Constituição. Mas como se trata de um ataque aos direitos trabalhistas, com benefício ao poder econômico, a indignação institucional manifestada é muito pouca, ou quase nenhuma. Bem ao contrário daquela que se verificou diante do discurso do deputado sobre a retomada do ato institucional número 5. Supõe que, como a classe trabalhadora já está acostumada a ver seus direitos constitucionais desrespeitados, como já está habituada a sobreviver sem direitos, sem moradia, sem transporte, sem saúde, sem educação, e como já foi afrontada de forma mais intensa e recente com as reformas trabalhistas e previdenciárias, cujo argumento central justificador, pasmem, foi que eram os privilégios dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras os culpados pela triste situação de empresas e bancos, por que, afinal, não avançar de uma vez sobre o que ainda resta dos direitos trabalhistas e fazê-lo de forma autoritária? Até porque, se o poder econômico beneficiado com a situação e as instituições públicas e privadas sentindo-se distantes do problema não reagirem, já teria consumado o balão de ensaio para avançar em outras pautas, com os mesmos métodos e seus aparatos repressivos necessários e consequentes. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que nós precisamos viver, respirar e defender o Estado democrático de direito. E aí, para finalizar essa exposição sobre a MP, me veio um poema do Bertold Brecht. E eu acho que a classe trabalhadora, capitaneada pelo movimento sindical, ela tem que estar atenta a isso. Porque nós ainda podemos falar, porque nós ainda estamos no Estado Democrático de Direito. Mas quando você vê duas autoridades do governo falar sobre ato institucional número 5,
Quando você vê o governo tratar de matéria trabalhista de forma arbitrária e autoritária através de medida provisória, quando você não vê a indignação da grande mídia e grande parte da sociedade contra esse estado de exceção que está se criando para a classe trabalhadora, e alguns até apoiando, como dizem, a barata defendendo o inseticida. Eu não vou nem dizer que é só o sinal amarelo que está ligado. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês e nós vamos ter que levar esse recado para a classe trabalhadora. Que primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso porque eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso porque eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados. Como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém mais se importa comigo. É isso que eu tinha para falar para você. Bom, pessoal, a gente vai abrir para perguntas. A pergunta ela deverá ser feita naquele microfone à nossa direita ali, por causa da filmagem, né? Para a gente acompanhar pela filmagem, ok? Alguém faz pergunta? Chiquinho? Vamos passar para o Francisco. A direção Sinergia por essa iniciativa, parabenizar a Andréia e o Alexandre pela pela esclarecedora contribuição que deram para que nós que estamos aqui e as pessoas que nos viram, né, pelas mídias possam, de fato, não só tomar o conhecimento, mas que consigam traduzir esse conhecimento em ação e que a gente continue com todos os nossos limites fazendo a resistência. Bom, na verdade, é o seguinte, são tantas coisas que atacam a classe trabalhadora, isso nos direitos sociais, nos direitos políticos, no direito à organização, que isso não é feito de uma forma impensada, né? É feito de uma forma, muitas vezes, bem elaborada, para que a gente não consiga fazer a reação e o enfrentamento à altura. E a mídia tem cumprido um papel de desinformar e também de apresentar algo palatável, doce, mas que no fundo, que na sua essência, destrói um patrimônio que foi construído a muitas mãos, à base de sangue, suor e lágrimas, que foi a Constituição Brasileira de 1988, que, na verdade, ela tem sido desrespeitada, ato contínuo a sua publicação, e pelas escolhas políticas e econômicas que foram feitas pelos governos que sucederam, né? Então, assim, a Constituição, ela estabeleceu direitos individuais e coletivos, é um patrimônio, mas que ela foi sistematicamente desrespeitada. Agora, é inegável, pelo visto, aí para encerrar mesmo, aí a pergunta, se vocês concordam com isso, assim, pelo visto, o ano de 2019, não sei se é isso mesmo, ele vai, digamos assim, entrar aí na nossa história brasileira, do ponto de vista da classe trabalhadora, como o ano em que fomos atacado, desrespeitado e praticamente destruído conquistas mínimas da Constituição de 88. Então, é nesse sentido que eu queria ver, que eu queria que vocês comentassem, né? Eu entendi que vocês sempre estão reportando a 2017, me parece, reforma trabalhista e tal, mas situar 2019, e para encerrar mesmo é o seguinte,
o que está sendo, qual que é a perspectiva futura? Assim, o que está sendo construído mesmo? Né? Uma legião do quê? De desempregados sem direito? Será que ela fala do presidente, ela vai se confirmar mesmo? Ou seja, ou você tem emprego ou tem direitos, entendeu? Então, essa é a minha questão, que queria que vocês precisassem mais assim, a questão no ano 2019, e se de fato nós já estamos num estado de exceção, tá bom? Essa é a minha modesta contribuição. E no mais, parabéns pela exposição. Breno, vai fazer uma pergunta? Boa tarde a todos e a todas. O que eu tenho observado desde o início da campanha eleitoral, a qual culminou na eleição do Bolsonaro, é que o que foi utilizado como campanha foi se falar, se pregar como propaganda aquilo que o povo queria ouvir. Então, eles prepararam uma campanha política onde determinada parte da população ouvia promessas de campanha, aquilo que ele queria ouvir, e muitas vezes induzindo o eleitor a se sentir numa classe econômica a qual, na realidade, ele não pertence. A classe média começou a crescer e ganhar dinheiro, e comprar casa, comprar carro, mudar para um condomínio melhor, e se sentindo rico, sendo que, na verdade, é uma classe média baixa, comparado com outros países, inclusive. Então, a pessoa se enxerga numa situação que, na realidade, ela não é. E esse governo começou a pregar para essa população e para algum determinado grupo de trabalhadores que se sentiam seguros com seu emprego e se sentiam indignados com algumas coisas que, na verdade, não existem, mas foram propagadas, como o PT é ladrão. Não quero aqui entrar em mérito quem é e quem não é ladrão. É apenas um exemplo de que pregaram em campanha política. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eles conseguiram chegar no objetivo. O objetivo de tomar o poder e fazer tudo isso que estão fazendo com os nossos direitos dos trabalhadores. Aí é que está a minha pergunta. O que nós, sindicalistas, podemos fazer para convencer essa classe trabalhadora e a sociedade que foi iludida e continua ainda, em boa parte, iludida, que o que está sendo feito aí, e já foi feito lá atrás, em 60, 70, como o doutor Alexandre fez, como já foi feito no Chile, e quem estava lá é o próprio Guedes, o que nós, sindicalistas, podemos fazer num trabalho orquestrado, organizado, mas de forma honesta, né? Porque o trabalho que a direita fez foi orquestrado, foi organizado, mas de forma desonesta, enganou o povo. O que nós podemos fazer para contrapor isso daí? Porque nós, sindicatos, isoladamente, Sinergia, sindicatos bancários, tal, não estamos conseguindo, junto à nossa base, resolver isso. Eu acho que tem que ser um trabalho maior, aprofundar aquilo que foi dito aqui, inclusive que foi lido pelo doutor Alexandre no final. Resume tudo isso que eu estou falando, é uma coisa importante, porque eu não sou desempregado, deixo o desempregado lá. Por que eu estou dizendo isso? Ontem eu discuti, na verdade, por WhatsApp, porque uma pessoa lá publicou dizendo que concordava com todas as medidas que o governo estava tomando, inclusive essa daí. E essa pessoa é concursada, é da Polícia Civil. Aí eu falei, bom, se você concorda, faça uma coisa, abra mão da sua estabilidade. Ah, mas eu não tenho FGTS. Não, então, abra mão e vá trabalhar no outro setor que tem FGTS, pela carteira verde e amarela. Então, cai nisso que foi dito aqui, não é comigo mesmo. Volto a repetir a minha pergunta para finalizar. O que nós, como entidade sindical, como advogados, como pessoas da sociedade, podemos fazer para combater essa ilusão que está sendo pregada para o povo
e que tem muitos coitados aí que estão sendo prejudicados e estão achando que que é para o bem do país e benefício próprio. Obrigado. Bom, aí, Alexandre, você e a Andréia, vocês podem estar respondendo as perguntas e fazendo as suas conclusões finais. Eu tenho uma pergunta também. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão das inconstitucionalidades que essa MP traz. E também a questão do negociado sobre o legislado. Por exemplo, quando a MP trata da PLR, no caso nosso, que nós temos no nosso acordo uma cláusula que garante a PLR, o acordo prevalece para nós ou a MP? Então, acho que é importante, que é uma dúvida que o trabalhador tem. Apesar que a reforma trabalhista foi um prejuízo para a classe trabalhadora, mas ela trouxe para essa questão do negociado sobre o legislado, que acaba ajudando, de certa forma, aqueles sindicatos que têm um bom acordo e que também tem um sindicato forte para fazer essa luta e defender o acordo. Então, aí vocês já fazem as considerações finais para a gente encerrar o nosso debate. Então, vamos lá. Obviamente, a parte do juridiquês, competentíssimo, isso não me pertence, mas eu vou falar do ponto de vista econômico, e o que nós no Diese temos procurado debater de como ajudar o movimento sindical, viu, Breno? E também as perspectivas, Chiquinho, porque, na verdade, a gente não tem como fugir de uma e outra coisa. Se eu penso na perspectiva para o futuro, e economicamente a leitura que eu faço é péssima, né? Os indicadores não mostram situação de recuperação econômica, não mostram a efetividade das medidas tomadas. Eu, pelo menos, me reportei muito a 2017, porque se nós observarmos o que aconteceu nesses anos de 2016 e 2017, foi o que deu base, pelo menos eu enxergo, faço essa leitura, que foi o que deu base para a gente chegar nesse estado de coisa que nós estamos. Então, esse estado, como o doutor Alexandre bem ilustrou aqui para a gente, ele começou a ser desmontado também em termos legais com aquelas medidas que o Temer conseguiu aprovar lá atrás. O Temer e o Congresso, né, não tem só um culpado nessa história, que conseguiram aprovar lá atrás. Então, as perspectivas não são, infelizmente, lamento ser portadora de más notícias, mas as perspectivas não são ruins. Mas é por isso também que o movimento sindical vai ficar sem fazer nada? De jeito nenhum. A gente tem muito o que fazer, até no convite que foi feito para as entidades estarem aqui, está lá nos lemas do Diese, né? A gente tem uma campanha institucional, e daí a gente vem com esse lema de resistir, de avançar. A gente tem que resistir naquilo que for possível e tentar avançando contra essa agenda. Vai ser fácil? Nunca foi. Eu estou há 7 anos no Diese, e toda a campanha salarial a gente começa falando que essa campanha vai ser difícil. Essa campanha vai ser difícil. Agora vai ser um pouquinho mais difícil do que sempre foi. Mas o Diese tem se colocado à disposição, como outros órgãos de estudo, e eu acho que daí, Breno, o melhor modo de se contrapor às pessoas que ainda acreditem nesses discursos, nessas correntes de WhatsApp. Eu estava conversando com um amigo, que ele me falou, ele estava perguntando o seguinte: se eu já tinha recebido uma informação pelo WhatsApp, que o Banco Central ia recolher as cédulas de 50 e de 100 reais, para poder circular mais dinheiro na economia com as notas pequenas. E ele queria saber se eu tinha recebido, se isso era verdade. Eu falei, olha, é esse tipo de coisa. Ele queria trocar por 10 notas. Eu, de certo, né, eu não entendi. Eu tenho um lema na vida, que tem coisas nessa vida que é melhor não saber. Eu estou nessa vaga. Algumas coisas desse governo eu fico pensando isso. Mas então o que a gente pode fazer? Olha, eu vou contrapor com informação de qualidade. Como é que a gente começa a debater e desmontar argumentos desse povo? É citando dado, citando fonte, dados acadêmicos, experiências técnicas, experiências, né, a vivência do dia a dia. Não vai ser um trabalho fácil, mas nunca foi. Mas eu acho que assim, em vez de a gente ficar falando que a informação é mentira, só falando que aquela informação é inverídica, mostrar qual que é a informação verdadeira. Falar assim, olha, a verdade tem um lado sim, a verdade é essa aqui.
Já que ele gosta tanto de citar João 8,32, nós somos crentes, a gente sabe isso de cor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, realmente, que a gente conhecendo as informações corretas, a gente vai ser liberto da ignorância, né? E que Deus nos abençoe realmente, que seja liberto dessa ignorância geral que tá no país. E aí, sobre a MP, chefinha, sobre as inconstitucionalidades, eu só queria lembrar uma coisa que nós dois acabamos não citando, mas que é um ponto preocupante, aí eu me lembro muito dessa questão na Justiça do Trabalho, são as comissões tripartites. Quando o governo publicou o MP, porque ele não está afim de diálogo. E daí ele desobedece. Desde 2017, nós já fomos denunciados à Organização Internacional do Trabalho por desobedecer direitos trabalhistas, e especialmente no nosso caso, que está muito vinculado, a nossa cidadania está muito vinculada à nossa condição de trabalho. E aí também agora na MP, ele desobedece flagrantemente uma série de dispositivos que nós tínhamos acordados com a OIT e que a OIT recomenda como boas práticas para as relações de trabalho, para as relações sindicais. Então, ele simplesmente está falando, olha, trabalhador, você vai lá negociar direto com o patrão, não reconhecendo uma desigualdade histórica, é um fato que o capital tem muito mais poder do que o trabalho. Tem muito mais poder do que o trabalho. Ele simplesmente quer deixar cada um a Deus dará. E nas minhas considerações finais, então, antes de passar ao doutor Alexandre, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de debater com as pessoas, de debater com vocês aqui que tiveram paciência, de numa sexta-feira de Black Friday, ficar aqui discutindo um tema tão importante quanto esse, e sobretudo, para quem também está nos acompanhando pela internet, continue acompanhando, apoie o seu sindicato, apoie as entidades sindicais, apoie o DIEESE, para a gente continuar construindo e elaborando informações de qualidade, para a gente continuar, para a gente vencer, né? O iluminismo venceu o obscurantismo, tenhamos fé que a iluminação das boas ideias, de um trabalho sério, comprometido, vai sim vencer esse estado de coisas. Muito obrigada. Só mais uma informação importante. Para você ter uma ideia, essa MP 905, para vocês terem uma ideia, ela já teve mais de 4.000 emendas. Semana passada eu tive com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, para tratar uma questão da aposentadoria especial, e só ele, o Paim disse, ele apresentou mais de 1.000 emendas. Nós temos aqui um assessor do Nelsinho Trate também, que trouxe algumas emendas que foram apresentadas, e vale a pena falar qual que é a posição das centrais. Então, eu estava agora lendo uma matéria aqui no site da CUT. Então, a CUT, a CTB, as demais centrais se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a posição delas é o seguinte, que o presidente do Senado devolva essa MP, ou como o Alexandre falou, esse cavalo de Troia ao governo, né? Que devolva. A posição das centrais nem discutir a questão das emendas, é que da forma que ela está, ela deve ser devolvida. Então, é uma luta nossa aí, para ver se ainda há tempo para a gente fazer isso, tá bom? Vou passar para o Alexandre. Bom, a primeira questão que foi colocada é quais seriam as perspectivas. Olha, as perspectivas não são boas. Por quê? Porque tudo que nós estamos tratando aqui é porque desapareceu algo que informava, que alicerçava a atividade sindical, que é a solidariedade. Nesse aspecto, o capital venceu. Tem vencido. Por quê? Porque ele prega o individualismo. Ele prega a competição desenfreada. Né? E então, as perspectivas dentro desse cenário não são boas, porque nós tivemos uma desconstrução amplamente divulgada pela mídia, né, das entidades, do papel constitucional das entidades sindicais. Então, a perspectiva de política de governo não são boas.
A PEC 171, que eu não vou ter tempo de falar aqui hoje, ela altera a questão da representatividade sindical. Né? Ela acaba com a unicidade sindical, mas ela atrela a representatividade dos sindicatos à questão dos associados e ela estabelece condição de sobrevivência dessas entidades sindicais ao número de filiados. E isso vai ser gradativamente sendo fiscalizado. E mais, ela cria um conselho que vai autorizar o funcionamento das entidades sindicais. Eu lamento que, dentro desse contexto político, econômico, trabalhista que nós estamos vivenciando, que esse plenário não esteja lotado. Os sindicalistas eles não tiveram ainda a plena noção do que está se armando contra eles, porque hoje eles são vistos como uma força de oposição ao governo. E eles são a última trincheira de defesa dos direitos sociais, junto com o Parlamento e a nossa Constituição Federal. Então a perspectiva dentro da política governamental não é boa. O que nós precisamos, o que nós sindicatos podemos fazer? Nós temos que recuperar nossa capacidade de sonhar. Nós temos que recuperar o nosso idealismo. Nós temos que parar de falar para nós mesmos. Nós temos que recuperar nossa capacidade de diálogo com as bases. Nós vamos ter que nos inovar. Na época da repressão, a música se inovou, se tornou mais criativa. E o movimento sindical precisa se rever. Nós viemos de uma situação que nós tínhamos receita, que nós tínhamos plena liberdade, e nós estamos indo para outro caminho. Então, aquela situação de acomodação que existia, ela não condiz mais com o cenário atual de política governamental, de organização do capital, que através de uma forma sistemática tem atacado os direitos sociais e a Constituição, seja no plano legislativo, seja no plano tecnológico. Vejam, nós estamos em plena revolução 4.0. Os postos de trabalho estão sendo extintos por implementação da tecnologia. Nós já temos possibilidade de adoção de sistema de leituras remota. Leitura de água e energia. Estou falando do pessoal da Energisa. Nós já temos possibilidade das aulas via EAD, diminuindo a necessidade de uma massa de professores para educar, né? Nós já temos a implementação tecnológica no sistema bancário e um anúncio do Bradesco e do Itaú que vai extinguir quase 1.000 agências no ano que vem. Né? Nós já temos o aplicativo do Uber, veja, e ninguém é contra a tecnologia. Nós somos a favor da proteção do trabalho humano. Aqui não se está a pregar a não utilização do Uber. Mas veja, aonde que chega o individualismo e o egoísmo, isso permeia as relações de trabalho e nossas relações sociais, nós temos que refletir sobre isso. Vocês já perguntaram quantas horas uma pessoa que dirige um Uber, ela trabalha? Vocês já tiveram a curiosidade de perguntar para um sujeito que te leva do trabalho para casa, quantas horas ele trabalha? Pois eu te digo, em média 12 horas, para ganhar R$ 1.200, sem nenhuma proteção social. Então nós não somos contra a tecnologia. Mas e esse debate que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos fazer com as bases. Nós precisamos levar isso para o parlamento. O direito e a sociedade, o fim dela, a meta política da nossa Carta Constitucional, que é o documento mais importante da nossa República, é o ser humano, é a dignidade do ser humano. É esse o fim a ser buscado. Então nós temos que arregaçar as mangas.
Nós temos que livrar de antigos vícios. A PEC 171, ela regulamenta, inclusive, a democracia sindical, as eleições sindicais. Ela coloca critério de transparência das contas. Vejam, senhores, o Ministério do Trabalho foi extinto e, salvo engano, hoje a fiscalização das entidades sindicais está na Secretaria de Justiça. Ora, se gravaram um ex-presidente da República e uma presidente da República de forma autoritária, vocês acham que eles vão ter pudor para não fazer isso com o movimento sindical que se coloca como oposição? Muito bem. Inconstitucionalidades. Nós temos várias inconstitucionalidades, como eu pontuei para vocês. O que me preocupa? O PDT, o Solidariedade, não sei se tem mais algum outro partido, já ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo contra essa MP, 905. Olha, eu não sei se é a melhor estratégia. Por quê? Eu tenho medo do Supremo. E ao Supremo decidir de forma concentrada, que a gente chama dentro do direito, né, doutora Fabiana? Você retira a possibilidade dos juízes de primeira instância decidir a matéria de forma que a gente chama de controle difuso. Eu não sei se essa é a melhor estratégia de declaração direta de inconstitucionalidade. Eu acho que essas questões têm que ser tratadas de forma individual, pulverizada, que a nossa possibilidade, através do juiz de primeira instância e tribunais regionais, nós temos possibilidade maior de ver declarado isso inconstitucional. Nós estamos vendo um pacto, né? Um pacto. Nós tivemos isso com a ruptura democrática, que representou o impeachment da Dilma. Nós verificamos um pacto entre os poderes da República e que abriu o caminho para todas essas mazelas que estão acontecendo. Então, a inconstitucionalidade, eu acho que a melhor estratégia é tratá-la de maneira difusa, não concentrada. É inconstitucional, na sua opinião, doutor? Flagrantemente inconstitucional. Não só pelo instrumento que trata a edição da medida provisória, como eu falei para vocês, como os demais dispositivos constantes do corpo dessa norma. Exatamente. Olha, o que a doutora Fabiana está colocando, que o STF enxerga as questões trabalhistas do ponto de vista econômico e não social. E ela tem toda a razão. Antes da reforma trabalhista, a gente costuma dizer que as maiores reformas que nós tivemos na área trabalhista foram feitas pelo Supremo. Né? Que todo direito que o Tribunal Superior do Trabalho reconhecia, batia no Supremo, era reformado. Então, isso reforça a minha convicção de que a matéria não pode ser tratada de forma direta, através de ação direta de inconstitucionalidade. Eu acredito que o caminho está na retomada, no ressurgimento como fênix do movimento sindical para as bases, e está também no reforço do nosso Estado Democrático de Direito, reforçando o nosso parlamento. Que hoje, a nossa trincheira de luta é o parlamento. Né? Nós precisamos dialogar com o parlamento, nós precisamos dialogar com as pessoas, nós precisamos colocar, através de informações positivas, fazer de forma organizada, o movimento sindical tem que se organizar, né? Novamente, para fazer o contraponto a essa onda que veio para varrer nossos direitos sociais. É isso. Eu agradeço a atenção de vocês e peço desculpas se eu me alonguei demais. Muito obrigado. Então,
queremos agradecer a presença de todas e todos, também todos que participaram, que assistiram o vídeo, que acompanharam. O Sinergia MS e o Escritório Regional do Diese agradece a todas e todos e tenham um restante de dia aí, um belo dia para todos, tá bom? Muito obrigado.